Muito bem. Então vamos ler aí João 6, 28 e 29. Então, além de obras de mérito e obras de amor, além de obras de mérito que não salva ninguém, e obras de amor que é uma consequência da conversão verdadeira, João 6, 28 e 29 vai falar de outro tipo de obra. O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Ele quer que vocês creiam naquele que ele enviou, respondeu Jesus. Muito bem. Então, na versão revista e atualizada diz que os judeus perguntaram para Jesus: o que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus diz: a obra que Deus quer que vocês façam é esta, que vocês creiam naquele que por ele foi enviado. Então está falando da crença em Jesus como uma obra. Aí eu tenho que perguntar: crença em Jesus seria uma obra de mérito? Seria uma obra de amor? Ou seria uma obra de obediência? Acho que seria amor e obediência. Não, obediência. Só obediência. Né? Por quê? Porque crença é uma obra de obediência, porque crença em Jesus é essencial para a salvação. Deus disse, João 3,16, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está vendo? Então, para não perecer, tem que crer em Jesus. Crença em Jesus é uma obra que o homem tem que realizar. Mas não é uma obra de mérito. O homem não merece a salvação por causa disso, mas é uma obra de obediência. Ele precisa ter essa fé para que a graça possa alcançá-lo. Amém? Amém. Então, crença é uma obra de obediência, tal como arrependimento. Eu não mereço ser salvo porque eu me arrependi. Ninguém merece, mas todos devem se arrepender para mostrar a sua fé no sacrifício de Jesus, para mostrar que realmente valoriza o que Deus fez em Cristo para nos perdoar. Tá vendo? Crença é uma obra de obediência, tal como arrependimento e confissão também. Eu não mereço ser salvo só porque eu falo de Jesus para outras pessoas sem sentimento ou vergonha. Isso é uma demonstração da minha fé nele como Salvador. Não é mérito meu, o mérito é em Cristo, por isso que eu confesso ele. Tá vendo? Então, o batismo também é uma obra de obediência. A pessoa não merece ser salvo só porque batizou, esperando receber o perdão dos pecados do dom do Espírito Santo. A pessoa batizou porque ela tem fé na promessa do Espírito Santo, na promessa do perdão dos pecados. Ela tem fé na morte, na ressurreição de Cristo Jesus em favor dela. Tá vendo? Então não é por mérito, é por obediência. E perseverança. Nós temos que perseverar, mas nós perseveramos pela fé. Não é porque a gente faz tudo certo, tudo perfeito o tempo todo. Não é, Guilherme? Tá vendo? Nós deixamos de ser filho de Deus só porque a gente ainda não tem maturidade espiritual? Não, nós temos que perseverar. Deus vai nos ajudar, vai nos abençoar. Mas nós temos que perseverar. Uns vão perseverar longos anos, outros vão perseverar pouco, mas todo mundo tem que perseverar. Não vai ser salvo, não vai ser menos ou mais salvo por perseverar muitos anos ou poucos anos, antes de partir ou antes de Jesus voltar. Mas tem que perseverar pela fé. Perseverança é uma obra de fé. Está vendo aí a diferença? Obras de mérito não salvam ninguém. Porque obras de mérito é o que o homem faz querendo merecer de Deus o prêmio da salvação. É o esforço próprio do homem se achando bom o suficiente
para Deus ser obrigado a aceitar ou salvar, mesmo que ele não é tão bom assim. Então a salvação está fora do alcance do Senhor, né? Obras de amor são obras que o cristão faz para agradar a Deus, né? Pela gratidão que ele tem de ter sido salvo pela graça, né? A gratidão pela graça divina gera boas obras. Isso é natural, é uma parte essencial da vida cristã, né? Se não fosse esse amor uns pelos outros e por Deus, não haveria evangelismo, não haveria coleta, não haveria, né, alguém hospedar a igreja na sua casa, não haveria nada. Né? Mas tudo é feito baseado, né, nas obras de amor. E Jesus falou, a obra que Deus quer que vocês façam é que vocês creiam. Creiam naquele que por ele foi enviado. Então a crença é uma obra de obediência, tal como arrependimento, confissão, batismo e perseverança. Vamos ler Hebreus 5, versículo 8 e 9. Hebreus 5, versículo 8 e 9. Vamos chegar a uma conclusão aqui. Hebreus, capítulo Hebreus 5, 8 e 9. Mas Deus vê o que seu povo é culpado e diz. Não, Hebreus 5, 5, versículo 8 e 9. 8. Ah, tá. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Muito bem. Então note bem aí que sem obediência alguém vai ser salvo? Não. Embora Jesus fosse o Filho de Deus, herdeiro de todas as coisas, Jesus foi obediente a Deus mesmo debaixo de sofrimento. E Jesus completou a sua obra obedecendo debaixo de sofrimento. E é assim que Jesus se torna o Salvador de todo aquele que obedece a Ele. Como Ele obedeceu a Deus, nós obedecemos a Jesus. Então note bem aí que sem obras de obediência ninguém vai ser salvo. Por quê? Porque obras de obediência, na verdade, são obras de fé. Lembra, nós somos salvos pela graça mediante a fé. A fé. Né? E essa fé tem obras, mas obras de obediência, obras de fé, né? Então você lembra do episódio da cura de Naamã? A cura de Naamã é o seguinte: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande, valente, guerreiro, né, diante de Deus, e Deus dava vitórias à Síria por meio dele, mas ele era leproso, né? Então, uma criada, né, que estava a serviço da mulher de Naamã, ela falou, né, sendo israelita, quem dera o meu senhor tivesse diante do profeta de Deus que há em Israel, e ele o restauraria da sua lepra. Naamã, ouvindo isso, pediu cartas para o rei da Síria e foi até o rei de Israel, né, dizendo a carta: eis que eu te envio meu servo Naamã para ser curado. E aí o rei de Israel, né, não tinha aquele poder, ele rasgou as vestes, né, se lamentou muito, mas Eliseu soube que Naamã estava lá. E Eliseu mandou vir Naamã, mas quando Naamã chegou com seus presentes, né, com a sua comitiva, com suas riquezas para oferecer, Eliseu nem sequer saiu para recepcioná-lo. Apenas mandou o seu moço dizer: lava-te 7 vezes no Rio Jordão e ficarás limpo. Então Naamã a princípio não quis obedecer. Ele achou que as águas de Abana e Farfá, os rios de Damasco, eram melhores do que as águas do Jordão, né? E ele se foi com indignação. Mas os seus soldados, né, disseram: você veio de lá até aqui, se ele te pedisse alguma coisa difícil, você não ia fazer? Sendo corajoso, como você é, grande guerreiro? Sim. Então, o que custa você se lavar 7 vezes no Jordão? Já que é só isso que ele disse. Então ele, convencido, né, ele foi, lavou-se 7 vezes no Rio Jordão, e a sua carne se tornou
tão perfeita como a de uma criança. E aí a grande pergunta é: quem curou Naamã, Deus ou a água? Deus. Mas se Naamã não tivesse se banhado 7 vezes no Jordão, Deus o curaria? Não. Por quê? Faltou obediência. Porque Naamã precisava mostrar um mínimo de fé para obedecer. E quando ele mostrou o mínimo de fé para obedecer no requisito que Deus queria, ele recebeu a cura. Sabe, essa passagem do Velho Testamento nos fornece uma ilustração perfeita para o batismo, para a remissão dos pecados. Muitas pessoas, né, que descobrem que o batismo é para a remissão dos pecados e depois descobrem que lá atrás não fez o batismo para a remissão dos pecados porque aceitou Jesus, levantou a mão e achou que já estava salvo, e quando foi batizado foi para outra coisa e não para a salvação propriamente dita, às vezes a pessoa não quer obedecer de novo, né? Não quer obedecer o batismo bíblico, né? Mas lembra que Naamã, né, ele discordou, mas a ordem do profeta não mudou. A pessoa pode discordar do Novo Testamento, mas o Novo Testamento vai continuar escrito, né? O batismo bíblico vai continuar explícito nas Escrituras. Nada vai mudar. Quem tem que mudar é a pessoa. Se a pessoa, como Naamã, voltar atrás e submeter-se ao batismo bíblico, o perdão dos pecados vai estar esperando por ela também. E não só isso, mas o dom do Espírito Santo. Então, por quê? Porque o batismo, né, comparado aqui ao ato de Naamã, é uma obra de obediência. É uma obra de fé naquilo que Deus nos promete. Amém? Você lembra a conquista de Jericó? Como se deu a conquista de Jericó? Eles tinham que rodear a cidade 7 dias, uma vez por dia, e no 7º dia 7 vezes. E na última volta eles deveriam gritar e quebrar os vasos, né? Com alarido de guerra. Não sei se eu estou misturando as passagens, mas eles deviam dar pelo menos um grande grito de guerra, né, na última volta. Mas a Arca da Aliança tinha que ir na frente, com os sacerdotes de Deus, né? E aí, quando eles fizeram isso, depois de rodear a cidade, né, por 13 vezes no total, as muralhas caíram. Então quem derrubou as muralhas de Jericó? Deus? Ou a volta que eles deram? Deus. Mas Deus teria derrubado se eles não dessem a volta? Não. Por quê? Porque eles precisavam mostrar fé no que Deus iria realizar. E a única coisa que eles tinham que fazer é dar a volta na cidade. Tá vendo? Não é grande coisa, mas eles podiam fazer. Depois que eles fizeram, Deus derrubou as muralhas e a conquista ficou fácil. Tá vendo? Então tem uma obra de fé. Né? A obra de fé é essencial para que, né, a graça, o poder, a bênção se manifeste da parte de Deus. Você pode pensar sobre Noé. Noé foi salvo, mas ele construiu o quê? Construiu a arca. Demorou 100 anos. Aí Deus falou: vou mandar o dilúvio, constrói uma arca. Ele construiu a arca e Deus mandou o dilúvio. E ele passou pelo dilúvio e foi salvo. Então quem salvou Noé? Deus ou a arca? Deus. Mas se nós não tivéssemos construído a arca, Deus teria salvado ele? Não. Tá vendo? Então pela fé, ele aparelhou uma arca para a salvação da sua família. Então tá vendo que Noé fez uma obra de fé. Quando você lê Hebreus 11, 1 a 40, você vê lá os heróis da fé. E tudo foi pela fé, né? Cada um deles realizou alguma coisa que mostrou que realmente eles criam em Deus, no seu poder, nas suas promessas. Tá vendo? Então a Bíblia está repleta de exemplos, de obras de obediência, que na verdade são obras de fé. Amém? E sem obras de obediência, ninguém vai ser salvo. A salvação é pela graça de Deus mediante a fé. Amém? Então a fé salvadora, ela exclui as obras de mérito.
Ninguém merece ser salvo. Mas a fé salvadora, ao mesmo tempo, porém, ela exige obras de obediência. Você só pode mostrar sua fé na graça de Deus obedecendo. Não tem outra maneira. Mas você não merece por obedecer, né? Mas você mostra fé no que Deus te promete, no que Ele está te oferecendo, né? Você mostra que você quer o que você não merece, mas o que Deus te dá de graça por meio da fé. E necessariamente a fé salvadora produz obras de amor, né? Então, quando um cristão é verdadeiramente salvo e convertido e tem a graça de Deus derramada no seu coração, ele compreende tudo que envolve a sua salvação e o sacrifício de Jesus, então ele é movido pela gratidão, né? Então ele não acha pesado os mandamentos de Deus, ele não acha pesado a ceia do Senhor, ele não acha pesado a hospitalidade, ele não acha pesado servir, ele não acha pesado dividir. Por quê? Porque ele faz tudo por amor, não faz por obrigação, nem achando que Deus vai dever alguma coisa para ele depois que ele fizer alguma coisa boa. É nós que devemos tudo para Deus e nunca vamos poder pagar. E aí, como nós não vamos poder pagar a sua grande graça redentora, nós fazemos tudo do bom e do melhor para ele, por puro amor e gratidão. Amém? Então a fé salvadora exclui obras de mérito, ao mesmo tempo, porém, que exclui obras de mérito, exige obras de obediência e necessariamente vai produzindo obras de amor. Amém? Então, a salvação é uma graça, uma dádiva de Deus aos que lhe obedecem. Amém? Então só quem obedece a Deus vai receber a graça de Deus. Só quem obedece a Deus vai receber a dádiva divina do perdão dos pecados. Então a fé é a absoluta confiança do homem nas palavras e promessas divinas, ao ponto do homem se submeter a tudo que Deus requer dele para a salvação, inclusive o batismo, né? E a perseverança. E boas obras são simplesmente uma parte essencial da natureza cristã. Amém? Ninguém deve ficar admirado com a generosidade, com a bondade, com o amor de um cristão, porque isso é natural entre nós. Isso é a nossa vida diária. Fazer boas obras, né? Ser generoso, pronto a repartir, sacrificar, né? Dividir, chorar com os que choram, tudo isso é natural na vida cristã. É essencial que seja assim, porque esse é o que Deus produz em nós, as suas boas obras. Amém? Bem, então, claro que no mundo religioso, né, existem algumas falsas doutrinas relacionadas a este assunto de graça, fé e obras, né? Então, por exemplo, né, em Romanos 3:28 e Gálatas 2:16 é dito que o homem não é justificado por obras da lei e sim pela fé, né? Então alguns acreditam incorretamente que por causa de Romanos 3:28 e Gálatas 2:16 o homem é salvo somente pela fé. E aí eles usam essas passagens, né, para dizer que basta crer em Jesus ou aceitar Jesus como seu único Salvador e Deus imediatamente perdoa os pecados, né, sem precisar de arrependimento, sem precisar do batismo, sem precisar da perseverança, sem precisar da confissão do nome de Jesus, né? Então essas passagens ensinam na verdade o quê? Que justificação por obras da lei, quer dizer obras de mérito, né, é impossível. E as passagens estão certas. Mas a aplicação que eles fazem é usar essas passagens para dizer que o batismo é uma obra e que não precisa ser batizado para ser salvo, porque a pessoa não é salva
por obra, né? Então essas religiões estão citando essas passagens erradamente para ensinar incorretamente que basta crer em Jesus ou aceitar Ele como seu único Salvador e Deus imediatamente perdoa os pecados. Então, essa falsa doutrina exclui outras obras de obediência que são essenciais para a salvação, né? Arrependimento, confissão, batismo e perseverança. E também exclui obras de amor. Obras de amor também são essenciais para a salvação. Em Tiago 2,24, Tiago disse: verificar que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. A palavra fé somente em português, né, está na Bíblia em português, está somente em Tiago 2,24. E diz que fé somente não salva ninguém, né? Então é preciso ter obras de obediência, amém? É preciso produzir obras de amor. Verificar se uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente, né? Não obras de mérito, não obras da lei de Moisés, né? Mas a prática daquilo que Deus deseja, né? A fé, né? A fé verdadeira que pratica obras de obediência. Outros ensinam, né, que o batismo é uma obra e por isso ele não é necessário para a salvação. Então, agora se você olhar pelo aspecto físico, o batismo não é uma obra da pessoa que é batizada. Porque a pessoa não se batiza. Ela é batizada. Tá vendo? Então a pessoa, no ato físico da imersão, ela é passiva. Ela não é ativa. Quem é ativo é quem mergulha ela. Quem está fazendo alguma coisa, quem mergulha é aquela pessoa. E Deus que vai perdoar os pecados da pessoa. Então está vendo que nem pelo aspecto físico, visível, o batismo bíblico é uma obra da pessoa. Né? Então é errado dizer que o batismo é uma obra de mérito ou da pessoa e não é necessário para a salvação. O batismo é uma obra sim, mas uma obra de fé, uma obra de obediência, tal como crença, arrependimento, confissão, perseverança, né? Pedro disse que o batismo é necessário para o perdão dos pecados, em Atos 2,38. Porque é o momento onde a fé do homem se une à graça de Deus no sacrifício de Jesus. Amém? Então a fé salvadora, né, inclui a crença, o arrependimento, a confissão, o batismo e a perseverança, que são obras de fé ou obras de obediência. Então a salvação, porém, nunca deixa de ser pela graça de Deus, né? Porque a graça de Deus é uma dádiva que Deus dá a todos os que lhe obedecem.